Olá, alunos. Vamos resolver então a prova da FUVEST, terceiro dia, segunda fase, ok? Prova de física. Então vamos dar uma olhadinha aí a como foi essa prova. A primeira questão é uma questão que diz o seguinte: uma das hipóteses para explicar a extinção dos dinossauros, ocorrida há cerca de 60 milhões de anos, foi a colisão de um grande meteoro com a Terra. Estimativas indicam que o meteoro tinha massa igual a 10 elevado a 16 kg e velocidade de 30 km por segundo, imediatamente antes da colisão. Supondo que esse meteoro estivesse se aproximando da Terra numa direção radial em relação à órbita deste planeta em torno do Sol, para uma colisão frontal, determine. Bom, antes de vermos as perguntas, vamos dar uma olhadinha nesse NOT e ADOT. A órbita da Terra é circular, a massa da Terra é de 6 vezes 10 a 24 kg e 1 megaton equivale a 4 vezes 10 elevado a 15 joules, e essa é a energia liberada pela explosão de 1 milhão de toneladas de trinitrotolueno, o TNT. Então vamos a cada um dos itens. Item A. Determine a quantidade de movimento do meteoro imediatamente antes da colisão. Então, para isso, o aluno simplesmente tinha que se lembrar da equação, a equação da quantidade de movimento. A notação que vamos utilizar aqui é P, como a FUVEST se referiu à quantidade de movimento. Então, quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade, a massa do meteoro foi dado, a velocidade do meteoro foi dado. Fazendo os cálculos, a quantidade de movimento, portanto, do meteoro antes da colisão, 3 vezes 10 elevado a 20 kg vezes metro por segundo. Tranquilo? Então vamos lá. Item B. O item B é um item que ele pediu para calcularmos a energia cinética do meteoro imediatamente antes da colisão. Para isso, o aluno nada mais tinha que se lembrar do que como se calcula a energia cinética, A energia cinética é o produto da massa pelo quadrado da velocidade dividido por 2. Substituindo os valores, então, da massa do meteoro, da velocidade do meteoro antes da colisão, fazendo os cálculos, encontramos aí para a energia cinética 4,5 vezes 10 elevado a 24 joules, tranquila esse item também, ok? Então vamos lá para o item C. O item C, ele diz para determinarmos a componente radial da velocidade da Terra pouco depois da colisão. Bom, então aqui utilizaremos a conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento total do sistema antes é igual à quantidade de movimento total do sistema depois. No entanto, temos que fazer algumas considerações. Primeiro, vamos admitir que a colisão seja inelástica, ou seja, que o meteoro tenha se encravado na Terra após a colisão, ok? Além disso, ele quer saber qual a componente radial da velocidade da Terra, ou seja, ele quer saber qual é a velocidade na direção do raio. Como a órbita da Terra é circular, significa que antes da colisão não havia nenhuma velocidade na direção radial. Portanto, a velocidade inicial da Terra na direção radial era nula. Portanto, a quantidade de movimento inicial do sistema antes da colisão é a quantidade de movimento do meteoro que foi calculado lá no item A, 3 vezes 10 a 20. Após a colisão, considerando inelástica, então a soma das massas, tanto do meteoro quanto da Terra, se movimentando com uma velocidade VR. No entanto, observem que a massa do meteoro é muito, muito menor do que a massa da Terra, 8 ordens de grandeza menor. Portanto, essa massa é absolutamente insignificante. Vamos considerar, portanto, que essa soma seja exatamente igual à massa da Terra, ou aproximadamente igual à massa da Terra. Então, fazendo os cálculos, chegamos que essa velocidade radial do movimento da Terra após a colisão do meteoro é de 5 vezes 10 elevado a menos 5 metros por segundo. Tudo bem? Tranquilo? Ok. Então vamos seguir adiante, item D. No item D, ele pede para calcularmos a energia em megatons dissipada na colisão. Bom,
Então vamos lá. Antes de mais nada, como calcularemos essa energia após a colisão? Então calculemos a energia cinética após a colisão do conjunto meteoro mais Terra. Tá? Então, novamente, a soma das massas, que vamos considerar como sendo a massa da Terra, vezes a velocidade que calculamos no item anterior, elevado ao quadrado, dividido por 2. Fazendo os cálculos, encontramos que a energia cinética após a colisão é de 7,5 vezes 10 elevado a 15 joules. Observem que essa energia é muito, mas muito inferior à energia cinética inicial do sistema, ou seja, a energia cinética do meteoro, que era de 4,5 vezes 10 elevado a 24 joules. Em outras palavras, podemos concluir então que praticamente toda a energia cinética foi dissipada. Portanto, podemos concluir que a energia cinética dissipada foi de 4,5 vezes 10 elevado a 24 joules. Lembra que lá no Note a Dot, a FUVEST nos forneceu a equivalência entre joule e megatons? Pois é, fazendo uma regra de 3, encontramos, portanto, energia dissipada 1,125 vezes 10 elevado a 9 megatons. Ok? Tranquilo? Muito bem. Então vamos lá. Questão número 2. A questão número 2, uma questão de ótica, a FUVEST diz o seguinte: o telêmetro de superposição é um instrumento óptico de concepção simples que no passado foi muito utilizado em câmaras fotográficas e em aparelhos de medição de distâncias. Uma representação esquemática de um desses instrumentos está na página de respostas. O espelho semitransparente E1 está posicionado a 45 graus em relação à linha de visão horizontal AB. O espelho E2 pode ser girado com precisão em torno de um eixo perpendicular à figura, passando por C. Variando-se assim o ângulo beta entre o plano de E2 e a linha horizontal, deseja-se determinar a distância AB do objeto que está no ponto B ao instrumento. Então, novamente, vamos lá ao Note e a Dot. A FUVEST nos forneceu os valores do seno e do cosseno dos ângulos de 22, 44 e 88 graus. Além disso, ele nos disse que as direções AB e AC são perpendiculares entre si. Então, vamos a cada um dos itens. Item A. Desenhe, na figura da página de respostas, com linhas cheias, os raios de luz que, partindo do objeto que está em B, atingem o olho do observador. Um atravessa o espelho E1, semitransparente, e o outro é refletido por E2 no ponto C. Suponha que ambos cheguem ao olho do observador paralelos e superpostos. Tá? Então, aqui o aluno tinha que pensar um pouquinho, tentar interpretar essa figura. Então, vamos lá. A partir do objeto situado no ponto B, o raio de luz atravessa esse espelho E1 semitransparente, atingindo o olho do observador, ok? Bom, e o espelho E2? Então, esse outro raio de luz, também partindo do objeto situado no ponto B, irá atingir o espelho no ponto C, o espelho E2 no ponto C, e será refletido nessa direção perpendicular à reta AB, posteriormente refletido pelo espelho E1, atingindo então o olho do observador também. Tá? Portanto, essa é a figura que deveria ter sido construída. Ok? Tranquilo? Muito bem. Então vamos ao item B. Na realidade, na FUVEST, vocês deveriam fazer o item B, desenhar o item B sobre a mesma figura. Tá? Nós vamos fazer uma outra figura para não ficar muito confuso. Então vamos lá. Item B. Desenhe com linhas tracejadas o trajeto aproximado de um raio de luz que parte do objeto em B', incide em C e é refletido por E2. Né? Então, o que o vestibulando tinha que ter pensado aqui para resolver esta questão? Um raio de luz partindo do objeto situado em B', ele vai atingir o espelho E2 num ângulo de incidência menor do que aquele vindo do objeto situado no ponto B. Portanto, o raio refletido também será refletido num ângulo menor. Portanto, ao invés de refletir na direção de AC,
ele vai ser refletido num ângulo menor, portanto, assim como está representado na figura. Tranquilo? Então vamos seguir adiante, item C. O item C, ele diz assim: com o objeto em um ponto B específico, o ângulo beta foi ajustado em 44 graus, para que os raios cheguem ao olho do observador paralelos e superpostos. Nessa condição, determine o valor do ângulo gama entre as linhas AB e BC. Esse é um exercício puramente de trigonometria, né? É um exercício que, na verdade, não envolve a física, né? Então, o que o aluno tinha que perceber aqui? Então, primeiro, o ângulo beta vale 44 graus. Né? Essa linha horizontal, em relação à reta AC, tem um ângulo de 90 graus. Né? Portanto, o ângulo θ é o que falta para 90 graus. Né? Então, descobrimos que o ângulo θ vale 46 graus. Além disso, entre o espelho E2 e a reta normal, nós também temos, por definição, um ângulo de 90 graus. Portanto, a soma do ângulo θ com o ângulo refletido também dá 90 graus. Ou seja, o ângulo de reflexão é de 44 graus. É aqui, talvez, o único conceito de física utilizado nesse item. Né? Lembrar que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Portanto, o ângulo de incidência também mede 44 graus. Logo, esse vértice desse triângulo retângulo, né, o vértice C, apresenta um ângulo de 88 graus. Como o triângulo é retângulo no ponto A, logo esse ângulo gama, lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo soma 180 graus, descobrimos, portanto, que o ângulo gama vale 2 graus. Tranquilo? Sossegado? Então vamos seguir adiante. Item D. No item D, ele pede para determinar, com AC igual a 10 centímetros, determine o valor de AB. Então, a distância entre o instrumento e o objeto situado no ponto B para uma distância AC de 10 centímetros. Aqui, novamente, um problema apenas de trigonometria. Né? O ângulo de 88 graus, tem como sua tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, o lado AB dividido pelo lado AC, que mede 10 centímetros. Lembrando que a tangente de um ângulo é a razão entre o seno e o cosseno, e que lá no note a dot foi dado os valores do seno e do cosseno do ângulo de 88 graus, substituindo os valores, encontramos aí para o lado AB o valor de 330 centímetros. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos seguir adiante. O exercício número 3 é um exercício que diz assim: um DJ, ao preparar seu equipamento, esquece uma caixa de fósforos sobre o disco de vinil e um toca-discos desligado. A caixa se encontra a 10 centímetros do centro do disco. Quando o toca-discos é ligado, no instante t igual a 0, ele passa a girar com aceleração angular constante de 1,1 radianos por segundo ao quadrado, até que o disco atinja a frequência final de 33 RPM, que permanece constante. O coeficiente de atrito estático entre a caixa de fósforos e o disco é 0,09. Vamos lá para o note a dot de novo. A aceleração da gravidade local é 10 metros por segundo ao quadrado e a FUVEST pede para utilizarmos π igual a 3. Então vamos para cada um dos itens. Item A. Determine a velocidade angular final do disco em radianos por segundo. Bom, então vamos lá. O que o aluno tinha que se lembrar aqui? Em primeiro lugar, que a velocidade angular é 2π vezes a frequência. Né? No entanto, a frequência foi dada em rotações por minuto. Então, tínhamos que dividir por 60 para sabermos qual a rotação por segundo. Né? Então, encontramos aí o valor de 0,55 rotações por segundo, ou hertz. Substituindo, então, a π igual a 3, como disse o note a dot, 0,55 Hz para a frequência final, encontramos, então, a velocidade angular final, 3,3 radianos por segundo. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos ao item B.
O item B, ele pede para determinarmos o instante em que o disco atinge a velocidade angular final, né? Essa velocidade angular que encontramos no item A. Bom, aqui é só um problema de cinemática, né? Que a gente deve adaptar para a cinemática angular, né? Então, temos que lembrar que a aceleração é a razão entre a variação da velocidade e o tempo, né? Passando para a cinemática angular, a aceleração angular é a variação da velocidade angular sobre o tempo. Então, substituindo a aceleração, 1,1, a variação da velocidade, 3,3, né, calculado no item A, encontramos aí o instante final de 3 segundos. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos ao item C. Determine a velocidade angular do disco no instante em que a caixa de fósforos passa a se deslocar em relação ao mesmo. Em outras palavras, a pergunta é: qual a velocidade angular quando a caixa começa a deslizar sobre o disco? Ok? Então, o que nós tínhamos que lembrar aqui? O que acontece na iminência do escorregamento? Tá? No momento em que a caixa começa a deslizar sobre a superfície do disco. Então, nesse instante, nós temos a situação em que atua sobre a caixa a força máxima de atrito estático. Tá? Então, essa força de atrito estático máximo vai ser a força resultante do sistema, que é uma força resultante centrípeta. Lembrando que a força de atrito é o produto entre o coeficiente de atrito e a força normal. Nesse caso, superfície horizontal, a força normal vai ser igual à força peso, né, massa vezes gravidade. E lembrando que a força centrípeta é massa vezes o quadrado da velocidade angular vezes o raio, ok? Simplificando as massas, substituindo os valores de μ, né, e do raio, né, de 10 centímetros ou 0,1 metro, encontramos aí, para a velocidade angular, 3 radianos por segundo. Tudo bem? Muito bem. Finalmente, então, item D. No item D, ele pede para determinarmos o ângulo total percorrido pela caixa de fósforo desde o instante t igual a 0 até o instante final, né? Até o instante em que a caixa perde o contato com o disco, começa a escorregar pelo disco, né? Então, aqui ele pede para calcular a distância, né, o ângulo total, ou seja, é a distância angular total. Novamente cinemática, lembrando que tem aceleração, movimento uniformemente variado, utilizaremos aqui a equação de Torricelli, né? Velocidade final ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes o produto da aceleração pelo deslocamento. Tá? Claro, nesse caso, utilizaremos valores angulares, ok? Então, a velocidade angular, né, no momento em que a caixa começa a escorregar, calculamos no item anterior, né? A aceleração foi dada no enunciado, né? Portanto, calculando, encontramos aí para Δθ 45 sobre 11 radianos, ou aproximadamente 4,1 radianos. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Então vamos para a questão de número 4. A questão de número 4 é uma questão de eletrodinâmica, né? Uma questão em que a FUVEST diz o seguinte: em uma aula de laboratório, os alunos determinaram a força eletromotriz epsilon e a resistência interna R de uma bateria. Para realizar a tarefa, montaram o circuito representado na figura abaixo e, utilizando o voltímetro, mediram a diferença de potencial para diferentes valores da resistência do reostato. A partir dos resultados obtidos, calcularam a corrente no reostato e construíram a tabela apresentada na página de respostas. Então, observando a figura, verificamos que todos os elementos aí estão conectados em paralelo. No NOT e ADOT, ele diz que um reostato é um resistor de resistência variável. E ele ainda diz para ignorarmos os efeitos resistivos dos fios de ligação do circuito. Então, vamos para cada um dos itens. Item A. Complete a tabela na página de respostas com os valores da corrente I. Tá? Então, observando a tabela, faltavam 2 valores da corrente, né, na segunda e na quarta linhas, lembrando, né, que esse V fornecido indica justamente a diferença de potencial sobre o reostato, né, foi dada a resistência do reostato,
Lembrando, né, que a DDP nada mais é do que o produto da resistência pela corrente, substituindo os valores da segunda linha, 1,1 volt a 4,4 ohms, encontramos aí uma corrente de 0,25 ampere. E na quarta linha, a 0,96 volts para a DDP, 1,6 ohms para a resistência, encontramos aí a corrente de 0,6 ampere e com isso conseguimos preencher a nossa tabela. Tudo bem? Tranquilo e tenha bastante sossegado, não? Então vamos ao próximo item. O próximo item era simplesmente para traçar o gráfico desses valores da tabela. Utilizando os eixos da página de respostas, faça o gráfico de V em função de I. Então bastava plotar, os pontos da tabela sobre o gráfico, e traçarmos aí uma reta que mais se aproximasse. No entanto, aqui temos uma pequena observação. Primeiro, os pontos eles não ficam totalmente alinhados, então era necessário encontrarmos uma reta que melhor se ajustasse a esse conjunto de pontos. Em segundo lugar, é importante observar que o gráfico, que os eixos do gráfico, eles não cruzam na origem. Nessa representação, a corrente de zero, a corrente de 0 ampere, ele cruza com o eixo vertical no valor de 0,7 volts. Então, observem aí. Então, o que significa isso? Significa que o ponto onde o gráfico corta o eixo X, o eixo da corrente, este ponto não corresponde à corrente de curto-circuito. Então, esse é um pequeno cuidado que o aluno tinha que tomar. Mas, muito bem, vamos ao item C. No item C, ele pede para determinarmos a força eletromotriz e a resistência interna da bateria. Então, lembrando que essa tensão V, fornecida na tabela, é a tensão medida nos terminais da bateria, podemos utilizar aqui a equação característica do gerador. A tensão externa ao gerador é a força eletromotriz menos o produto entre a resistência interna e a corrente. Substituindo aí dois valores, dois pontos quaisquer do gráfico, ou dois pontos quaisquer, dois pares de valores quaisquer da tabela, montaremos um sistema. No nosso exemplo aqui, eu substituí os valores da segunda e da quarta linhas da tabela. Com isso, resolvendo o sistema, encontramos para o valor da resistência interna 0,40 ohms e para o valor da força eletromotriz 1,20 volts. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Então vamos à quinta questão, a penúltima questão. Esse é um exercício de eletricidade, na verdade de eletrostática, e é um exercício literal. Então ele diz assim: um equipamento, como esquematizado na figura abaixo, foi utilizado por J.J. Thomson no final do século XIX para o estudo de raios catódicos em vácuo. Um feixe fino de elétrons, cada elétron tem massa m e carga e, com velocidade de módulo V0 na direção horizontal x, atravessa a região entre um par de placas paralelas horizontais de comprimento L. Entre as placas, há um campo elétrico de módulo constante E na direção vertical Y. Após saírem da região entre as placas, os elétrons descrevem uma trajetória retilínea até a tela fluorescente T. Note a DOT. Ignore os efeitos de borda no campo elétrico, ignore os efeitos gravitacionais. Então vamos a cada um dos itens. Item A. Determine o módulo da aceleração dos elétrons enquanto estão entre as placas. Bom, já que é para ignorarmos os efeitos gravitacionais, a única força que o elétron sofrerá no interior das placas é a força elétrica. Era só lembrar que a força elétrica é o produto do módulo da carga pelo campo elétrico, pelo módulo do campo elétrico. Portanto, Fe vai ser módulo de E vezes o Ezão, que é o módulo do campo elétrico. Só que o exercício está pedindo a aceleração, então utilizaremos a segunda lei de Newton. Força resultante é o produto da massa pela aceleração. Substituindo então os valores, chegamos que a aceleração é o módulo da carga do elétron vezes o módulo do campo elétrico dividido pela massa do elétron. Tudo bem? Sossegado essa questão, não? Então vamos ao item B.
O exercício pede para determinarmos o intervalo de tempo que os elétrons permanecem entre as placas. O que tinha que ser percebido aqui? Tínhamos que perceber que não existe aceleração na direção x. A única força atuante nos elétrons é uma força vertical. Portanto, os elétrons na direção horizontal vão se movimentar com velocidade constante. Movimento uniforme, V igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade horizontal foi dada no enunciado, V0. O comprimento das placas que ele percorre, L. E, portanto, encontramos que o intervalo de tempo é L sobre V0. Item B também bastante tranquilo, não? Então, vamos ao próximo item. Item C. Determine o desvio ΔY na trajetória dos elétrons na direção vertical ao final de seu movimento entre as placas. Ou seja, o exercício pede para determinarmos o quanto os elétrons se movimentam na direção vertical durante o tempo que ele permanece dentro das placas, né? Lembrando que dentro das placas, na direção vertical, existe uma aceleração, que foi determinado no item A. Basta, portanto, utilizarmos a equação horária do espaço do movimento uniformemente variado, a famosa formulinha do sorvetão, né? Então, S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t quadrado. Né? O ΔY é justamente esse deslocamento, né? A velocidade inicial na direção vertical é nula, né? Ele só tinha movimento na horizontal. A aceleração calculamos no item A, o tempo de movimento calculamos no item B. Substituindo, então, esses resultados, chegamos que o ΔY é o módulo da carga do elétron, vezes o módulo do campo elétrico, né? Vezes L, né, que é o comprimento das placas, ao quadrado, dividido por 2 vezes a massa do elétron, vezes a velocidade V0 ao quadrado. Tudo bem? Muito bem. Então, finalmente, item D. O item D, ele pede para calcularmos a componente vertical da velocidade dos elétrons ao saírem da região entre as placas. Em outras palavras, qual a velocidade vertical dos elétrons no momento em que ele percorre aquela distância ΔY. Como nós conhecemos a aceleração calculado no item A, nós conhecemos o tempo calculado no item B, e nós sabemos que na direção vertical a velocidade inicial era nula, utilizaremos a equação da velocidade do movimento uniformemente variado, V igual a V0 mais AT. A velocidade inicial, então, 0, aceleração calculado no item A, tempo calculado no item B, substituindo, encontramos que Vy é igual ao módulo da carga do elétron, vezes o módulo do campo elétrico, vezes L, dividido pela massa do elétron, vezes a velocidade V0. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Então, finalmente, vamos à nossa última questão de física, a questão de número 6. A questão diz assim: a potência elétrica instalada no Brasil é de 100 gigawatts. Considerando que o equivalente energético do petróleo seja igual a 4 vezes 10 elevado a 7 joules por litro, que a potência média de radiação solar por unidade de área incidente na superfície terrestre seja igual a 250 watts por metro quadrado, e que a relação de equivalência entre a massa M e a energia E é expressa por E igual a mc quadrado, né, a equação de Einstein, determine. Bom, note a DOT. 1 gigawatt equivale a 10 elevado a 9 watts. C, a velocidade da luz no vácuo, né, que vai ser utilizada na equação de Einstein, é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E ele diz que um ano tem 3 vezes 10 a sétima segundos. Vamos aos itens. Item A. A área da superfície terrestre, né, determine a área da superfície terrestre na qual incide uma potência média de radiação solar equivalente à potência elétrica instalada no Brasil. Então, esse é um problema apenas de proporção, né, regra de 3. Então, sabemos que a potência elétrica instalada no Brasil, segundo o enunciado, é de 100 gigawatts, o que equivale a 10 elevado a 11 watts. Né? A incidência solar, também segundo o enunciado, é de 250 watts por metro quadrado, ou seja, 250 watts a cada 1 metro quadrado de superfície da Terra. Então, para termos uma potência de 10 elevado a 11 watts,
precisamos de uma área igual a 4 vezes 10 elevado à oitava metros quadrados, regra de 3. Tranquilo. Tudo bem? Então vamos ao próximo item. Determine a energia elétrica consumida no Brasil em um ano, supondo que, em média, 80% da potência instalada seja utilizada. Então, não vamos utilizar a potência total, mas 80% dela. Tá? Portanto, a potência útil é 80%, né, da potência instalada, de 10 elevado a 11 watts, e, portanto, equivale a 8 vezes 10 a décima watts. O que tínhamos que lembrar aqui? Que a potência nada mais é do que a razão entre a energia e o tempo, né? A famosa formulinha do PET, né? Potência e energia sobre tempo. Então, para uma potência de 8 vezes 10 a décima watts, num tempo de um ano, né? Que é o que o exercício está pedindo, e ele disse lá no Note a Dot que um ano equivale a 3 vezes 10 a sétima segundos, substituindo os valores, encontramos que a energia elétrica consumida no Brasil, nesse período, é de 2,4 vezes 10 elevado a 18 joules. Tudo bem? Então, esse item B também bastante tranquilo. Então, vamos ao item C. Determine o volume de petróleo equivalente à energia elétrica consumida no Brasil em um ano. Novamente, um problema que envolve apenas proporção, regra de 3, né? Então, lá no enunciado, o exercício diz que o equivalente de petróleo, né, é de 4 vezes 10 a sétima joules por litro, ou seja, que cada litro de petróleo fornece uma energia, equivale a uma energia de 4 vezes 10 a sétima joules. Então, para conseguirmos essa energia total calculado no item B, 2,4 vezes 10 a 18 joules, precisaríamos de um volume de petróleo equivalente a 6 vezes 10 a décima litros. Mais uma vez, um item bastante sossegado. Finalmente, vamos ao nosso último item. Ele pede a massa equivalente à energia elétrica consumida no Brasil em um ano. Essa pergunta poderia assustar um pouquinho, mas se o aluno percebeu, prestou atenção no enunciado, ele diz no finalzinho do enunciado que a massa equivale à energia segundo a expressão E igual a mc quadrado. Então basta substituir a energia de 2,4 vezes 10 a 18 joules, calculado lá no item B, né? A velocidade da luz no vácuo C, foi dado no Note a Dot, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Substituindo os valores, encontramos aí uma massa de 80 terços de quilograma. Tudo bem? Então, com isso, chegamos ao final da prova de física. Essa foi a questão, foram as questões da FUVEST da segunda fase. Foi uma boa prova, uma prova que não foi fácil, uma prova bastante seletiva, mas eu espero que vocês tenham ido bem, ok? Então, até a próxima.